fazendo agora? A gente tá indo de trem pra outra estação que a gente vai. E de outro trem que ele vai por baixo da terra. O metrô, né? É, o metrô. É a sua primeira vez andando de trem? É. E você tá gostando? Tô. Aí daqui a pouco a gente vai filmar você lá no metrô, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na introdução, nós fomos fazer um passeio muito gostoso essa semana que passou. Nós andamos de trem e de metrô para chegar até o museu, muito legal, que é o Museu de Ciências, lá em São Paulo. É o Museu Catavento. E aí, logo nesse pedacinho, nós já estamos na entrada dele. Tem alguns modelos de trem, né? Alguns modelos de. Tem um modelo de avião também ali um pouco mais para trás. E essa daí é a fachada do museu. Nós ficamos muito encantadas com essa fachada linda, porque ela tem todo um trabalho, sabe, arquitetônico, tem todo um trabalho de esculturas, tem alguns vitrais lá para o lado de dentro. Então, no primeiro momento, a gente ficou muito impactado logo com essa imagem, né? E ficamos felizes do museu estar num lugar tão lindo e tão rico de história, tão rico de arquitetura, tão rico de sensações, porque assim que a gente chega, a gente já se sente diferente. E aí que a gente entra na primeira parte ali do museu, ao lado direito, nós fomos procurar lanchonete, porque nós estávamos com muita fome, a gente saiu muito cedinho de casa. E a gente achou que ia dar de cara com a lanchonete, mas não, a gente encontrou esse tatu gigante, pré-histórico, maravilhoso. A gente viu todos os detalhes dele e a gente já perdeu a vontade de comer, porque era tão interessante, tão empolgante cada coisa que a gente estava vendo, que a gente queria prestar atenção em cada detalhe. Ficamos aí, olhamos um pouco esse tatu, depois nós percebemos que tinha mais coisas lá para cima e continuamos a busca pela lanchonete e entramos na seção Vida e Engenho. Nessa primeira parte do Vida e Engenho, eles mostram os biomas do Brasil, né? Então tem ali Mata Atlântica, o Cerrado, cada uma das partes. E mostra um pedacinho do mapa onde fica aquele bioma, fala sobre as espécies que tem ali de fauna e de flora, conta curiosidades, quem chegou, nós vimos o mostruário de bicho-pau. E é muito curioso, porque eles ficam tão paradinhos que a gente acha que eles são de mentira. Mas quando você chega perto, você consegue perceber, sabe, a textura dele. Dá pra sentir que ele é real. E a gente nunca tinha visto um bichinho-pau assim tão de perto. A gente já tinha encontrado outros animais que se camuflam, né? Outros insetos que se camuflam. Mas o bicho-pau mesmo, esse original fininho, que parece um galinho, a gente nunca tinha visto. E depois já tem borboletas. E essa parte que o vídeo vai para um lado, vai para outro, é porque eu tava tentando seguir a Elisa. Ela ficou tão empolgada que ela queria ver tudo ao mesmo tempo. Então a gente falou assim: calma, vamos devagar. Vamos olhar primeiro as borboletas. São muitas espécies de borboletas, uma mais linda que a outra. São muito coloridas. Inclusive no Museu Catavento, eles têm uma cúpula gigantesca do lado de fora, que é o borboletário. No dia que nós fomos, nós não pudemos entrar, que ele precisa ser agendado, né? Mas a gente pretende voltar para a gente entrar lá e ver como que é por dentro esse borboletário. E aí nessa parte, não só borboletas, mas também mariposas. A gente viu o ciclo delas, né? Como que se faz ali do ovo para lagarta, da lagarta para crisálida e da crisálida para fase adulta, que é a borboleta. Vimos também um pouquinho de como que é o bicho da seda ali, e aí eles queriam mostrar os padrões das asas para mim. Nós ficamos muito impactados assim com os padrões, cada borboleta de um jeito. E nós sabemos que é um jogo de cores e de luzes, né? E aí voltamos lá para onde ela também queria ver, que era uma saúva gigante. No museu inteiro ele tem essas réplicas de animais e de insetos, que e alguns aumentados, né? No caso da saúva, ela estava gigantesca e deu para a gente ver vários detalhes, deu para a gente ver, por exemplo, que ela tem alguns espinhos nas costas, o formato do corpinho dela e o que que significa cada parte do corpinho dela. Depois nós fomos ver
aquário. Tem várias espécies de peixinhos aí. Um dos peixinhos que mais chamou a atenção da Elis foi o peixe cirurgião, que é a Dory, né, do Procurando Nemo. E engraçado que eu achei muito curioso, eles têm essas lupinhas, ó, umas lupas pra gente olhar de pertinho. E a gente ficou vendo ali os peixes, e aí eles leu essa plaquinha: isto é um animal. Tem várias dessas plaquinhas por todo o aquário, mostrando que esses negocinhos assim que ficam flutuando, né, são animais. E a gente pensou que fossem plantas, né? Então esses que brilham são animais, são corais, né? São pedacinhos de corais e eles são animais também. A gente ficou muito feliz de ver como todos eles ali se comportam e como eles coabitam o mesmo ambiente, mesmo que simulado, né? Esse é o peixe-leão, é um outro aquário que tem um pouco mais para frente, e nesse aquário ele tem algumas espécies que ficam escondidas, né, no meio das pedras e tal, e a gente não viu mais nenhum além do peixe-leão, porque a Ilha estava muito empolgada, ela quis ir logo para outra sessão, mas deu para achar pelo menos um, né, que foi o peixinho-leão ali. E em seguida, fomos ali para a bancada de observação de alguns insetos, no caso aracnídeos, e nós encontramos a aranha armadeira, que é essa marrom grandona. Ela é assustadora, gente, e ela é venenosa. É muito sério, assim, de séria preocupação a gente saber identificar esses bichinhos pra gente não matar o mais feio, que nem a tarântula, que é toda peluda, toda. A gente olha pra ela e já dá medo, mas ela não é venenosa. Já a outra, que é lisinha, é venenosa. E aí o escorpião, a centopeia, cada uma das espécies. E esses daí, ó, são peixinhos. Dá pra acreditar que esses são peixinhos? Não parece, né? Tem alguns que são cobras, tem lagarto, tem rã. E a gente viu que alguns deles também são peçonhentos. Essa parte é para mostrar os vertebrados, né? Quais são as espécies que são vertebrados. Depois temos aves do Brasil, uma visão um pouco mais ampla ali do espaço onde a gente estava. Aqui algumas espécies que são usadas para produção de medicamento, então algumas cobras que são peçonhentas, e até essa rã, cera, rã macaco, e a taturana. Hoje em dia já estão trabalhando o veneninho das cerdas da taturana para fazer remédio para nós mesmos, assim, contra algumas. Então, é, essas doenças, eles estão investigando como que a gente pode usar esse veneno das cerdas da taturana, ali a parte de dentro da boca da víbora, um vídeo explicativo sobre como identificar a coral, né, a serpente coral, e muitos painéis explicativos de vários insetos, inclusive a lagarta de fogo aí, a taturaninha, né? Olha só, que legal. E o outro lado do. Então, depois daquele aquário, a gente finalmente encontrou a lanchonete, fomos comer, tomar nosso café da manhã e voltamos para ver conchas. Gente, essa parte das conchas, sinceramente, me tocou profundamente. Porque a gente passou ali por perto e tinha um guia falando sobre a importância da gente não tirar as conchas da praia, né? Porque os animaizinhos procuram essas conchas conforme eles vão crescendo, para eles morarem nessas conchas. Então, é importante para as espécies nativas das praias. E ver os padrões das conchas foi uma coisa assim tão delicada que mexeu realmente comigo, pensar em como Deus faz, né, cada uma dessas conchas, quais são os materiais que estão nas conchas. Esse painel grandão fala um pouco ali sobre as praias arenosas, as rochas que tem nas praias, as espécies que vivem ali, até um pouco os manguezais. A gente chegou até a ver como que funciona o manguezal.
E eu acho que esse pedacinho já é o pedacinho da fotossíntese, né? Que a gente viu aí um esquema bem grandão de uma árvore, os raios solares, ele explicando exatamente o que que faz na folha, o que que faz no caule, o que que faz na raiz e qual é o impacto e positivo que tem na natureza e por que é tão importante. Em seguida, nós vimos ali um pouco de aves do Brasil, né? Quais são as espécies que são nativas, aquelas espécies onde elas são encontradas. E as variações, que nem aí do tucano. Eu não sabia que tinham tantos tipos de tucano. Eu aprendi no Museu Catavento. Foi um aprendizado muito rico. A gente até falou de pesquisar um pouco mais. Os beija-flores a gente costuma já ver um pouco mais variedade, né? Porque eles são coloridos, então a gente deduz que tenham vários tipos. Mas tucano a gente sempre acha que é sempre aquele mesmo, né? Aí é uma parte interativa que tem, a gente coloca um fone de ouvido e escuta o canto do pássaro, é um jogo, e você tem que adivinhar qual pássaro que tá cantando. Aí eles brincou aí um pouquinho, por mais que a gente quisesse ficar bastante tempo sentadinho ouvindo o canto, infelizmente não dava, porque a gente tinha ainda muita coisa para ver. Essa ainda era a parte do começo, a gente não tinha chegado nem na metade do passeio. Então a gente ficou aí bem pouquinho tempo, acho que uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. E logo em seguida entramos numa sala de projeção. Na hora que nós entramos nessa sala, estava passando um filme, da vida animal, dos animais que são ferozes, caçando, né, suas presas. Então, esse é o dragão de Komodo, ele come geralmente animais que já estão mortos, né? Então ele é detritívoro e muito violento. Eu achei assustador, gente, sinceramente. Essa cobra devorando um ovo. Todo filme é basicamente isso: animais devorando outros animais, caçando, predando. E eu fiquei assustada com essa violência toda. Porque a gente está acostumado a mostrar para as crianças, né, a parte dos animais, mas assim, qual que é o nome dos animais? Nunca o que eles comem. E quando a gente parou nessa parte, eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu tava vivendo numa bolha muito cor-de-rosa. Olha esse povo, gente, catando um tubarão, o sapo catando um grilo, a cobra. Olha o bote que a cobra dá. Ela engoliu o rato inteiro. Gente, é muito assustador. Logo depois nós encontramos o tigre dentes de sabre. Como eu disse, no museu tem essas réplicas, às vezes em tamanho real, às vezes aumentado, se for um animal ou um inseto muito pequenininho. E nesse caso era o tigre dentes de sabre em tamanho real. Nós ficamos impactados com o tamanho dele, o tamanho das presas. E ele estava com uma cara bem feroz. Nós achamos ele lindo, a textura do pelo é incrível. E vimos ali algumas das características dele, né? Depois vimos um pouco sobre animais que se escondem, que se camuflam, os ossos, né, que as espécies antigamente, como eram a formação dos ossos, né, e como foi mudando no decorrer do tempo. O albatroz foi uma ave que a gente achou muito boa de ter ali, achamos uma coincidência muito enorme, porque nós lemos recentemente um livro falando sobre o albatroz, né? Sobre ele ser grande, ser feroz, estar no meio do mar ali e poder arrancar a cabeça de uma pessoa. Então, quando a gente viu esse modelo de albatroz em tamanho real, são 3 metros de envergadura, de asa a asa, nós entendemos ali, a gente conseguiu compreender realmente o que que o livro falava, que ele pode sim machucar uma pessoa. Chegamos então na sessão de corpo humano e logo na entrada, gente, esse assunto é muito, muito lindo. Estava mostrando a concepção, como se forma um ser humano. E eu falei com a Elis da forma como eu sempre ensino ela, tentando falar da forma mais delicada possível, como que era passo a passo ali, a história que ela já conhece, que a sementinha do papai precisa entrar na mamãe, que geralmente é através daquele abraço especial que só o papai consegue dar na mamãe, e mostrei para ela como que é a sementinha. Então ela pôde visualizar o óvulo, pôde visualizar o espermatozoide, a implantação no útero e depois fase por fase de como é a divisão da célula que ela se torna de uma célula até um embrião, né? Conforme ela vai se dividindo. E aí eles ficou encantada de ver
que era tão pequenininha ali a sementinha e se torna no finzinho lá um bebezinho. Então, a gente mostrou para ela aí as tubas, né, todo o aparelho reprodutivo feminino, aonde que a sementinha do papai encontra com a sementinha da mamãe. O que que acontece em seguida, que ali o óvulo vai se fixar na parede uterina. E depois mostrei para ela que para ele chegar, até ele chegar nessa fase, né, de implantação uterina, ele passa por muitas alterações, né? Então ele começa ali em 2 células, depois em 4, depois em 8, vira uma mórula, blástula, eh, e depois vai aparecendo ali as partezinhas que a gente consegue associar com um bebezinho, até o 28º dia de gestação. Nesse comecinho é tudo muito rápido, né? As coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, com 28 dias de gestação, já dá para ver ali o sinalzinho do que é um bebê, do que vai ser ali o bebezinho formado futuramente, né? Já é, obviamente, um ser humano, mas a gente consegue perceber que não é um amontoadinho de células. Então, até o final do primeiro mês já dá para perceber que aquelas célulazinhas estão tomando forma, na maravilha da criação que Deus fez. E depois ali mês a mês, né? Então, até o terceiro mês, depois o quarto mês que já dá pra ver braços, pernas, o coração já tá super forte, já dá pra ver se vai ser menino, se vai ser menina. O quinto mês, quando ele começa a ganhar tamanho, criar cílios, criar sobrancelha e etc. E aí depois, ele na barriga da mamãe, pronto pra nascer, gente. Olha que coisinha mais meiga. Depois nós chegamos ali na parte do sistema digestório. Esse daí é um túnel que simula o intestino. Nós estávamos dentro de um pedacinho do intestino. E nós fomos vendo nas paredes tudo muito escuro, muito difícil de visualizar, mas a gente conseguiu pelo menos perceber a textura, né? E a experiência de você estar dentro do túnel é sempre um sensorial assim diferenciado, né? No final mostra ali, né, como que é por dentro, nesse busto. Acho que é um corpo já, né? Não chega a ser um busto. E depois os pedaços, né, as profundidades do nosso tecido, né? São 7 camadas. Aonde que nasce o pelo? A gente explicou para ela por que que quando puxa cabelo, quando puxa pelo dói. Depois vimos a famosa hélice do DNA e as combinações que podem ser feitas, mas por essa parte ela passou bem rapidinho, ela não estava assim tão interessada. Embora o esquema seja gigante, brilhante, bonito, não chamou tanto a atenção dela esse assunto, mas nós gostamos de ver e de descobrir que eh, todos os animais têm cromossomos, quais têm mais, quais têm menos cromossomos, que o cromossomo está ligado ali ao DNA, que é uma parte muito importante de cada ser vivo. E ela interagiu ali um pouquinho, mas logo em seguida passou. E então entramos na sala das ilusões. Gente, as partes que são interativas, que a gente sente mais com o corpo, que não são só telas para a gente ir passando informações, essas salas são muito, muito visitadas, são as salas assim que tem mais volume. Então, e também foi uma das salas, foram as salas que a Elis teve mais empenho em participar, em tocar, em sentir as coisas, e ela ficou interessadíssima nessa sala das ilusões. A gente viu ali um pouco de padrões geométricos e as ilusões de ótica, e vimos também ali as espirais, né? Ainda que na sala das ilusões, nós entramos nessa casa maluca, e já ficamos impactados, achamos super uau, porque a gente entra nela e já percebe, ali pelo tátil, né, que ela é inclinada. O piso dela é inclinado. E esse é um desafio, né? Tentar encostar na parede sem escorregar. E como vocês viram ali, é bem possível. O piso todo da casa é assim, inclinado, e a gente percebe conforme vai andando, porque fica bem difícil mesmo da gente caminhar ali sem escorregar e ir logo pro fundo. E todas as interações ali da casa são a respeito disso, da inclinação. Então, essa torneira, por exemplo, você aciona a água e fica achando que a água vai ficar parada num lugar, né?
Mas não, ela sempre corre ali pro lado esquerdo, porque a casa está inclinada. Tem essa cadeira, que ela te desafia a sentar e levantar sem inclinar o corpo para frente. É muito difícil porque a força é contrária, né, ao que tá a inclinação da casa. A Elisa aí no vídeo está tentando e ela simplesmente não conseguiu. O papai tentou também, eu tentei também. Eu acho que eu consegui mais ou menos, não sei, não tenho muita noção se deu certo, mas eu fiquei bem focada ali em tentar ficar reta conforme eu levantava. Essa mesa é para você tentar jogar a bolinha e ver se ela vai para outro lado. Então, se você joga ela para frente, ela sempre volta para você, provando aí que, apesar de parecer que a mesa está inclinada para o lado oposto, eh, a inclinação da casa vence, né? Então, aí eles foi em outros cantos e tentou fazer aí a brincadeira com a bolinha. E a menos que você jogue ela com muita força, se você jogar ela devagarinho, ela sempre vai voltar para você. Olha lá, eu também tentei, coloquei ela bem no centro e ela voltou lá para outra ponta, para onde estava a Elis. A Elis jogou bem forte e aí eu expliquei para ela que se for muito forte ela vai, mas se for devagarzinho ela fica. De uma ponta a outra, o papai tentando levantar da cadeira. Será que ele consegue? É muito divertido, gente. É muito gostoso tentar. É um desafio para sua mente e para o seu corpo. E aqui é a resistência do ar. Gira o botão, a gente aperta o botão e o tubo gira com uma bolinha e uma pena. E a pena sempre cai por último, mesmo que tenha mais resistência ou sem a resistência do ar, a peninha sempre cai por último. Só que às vezes a bolinha demora um pouco mais para cair e às vezes a bolinha cai mais rápido. Então, eu acho que é mais essa diferença do que a questão da pena mesmo. A pena, ela demora mesmo, não tem jeito. Ela é mais leve do que a bolinha, então ela demora mais para descer mesmo. Olha lá, a bolinha fica presinha e depois desce. E sem a resistência do ar, a bolinha vai mais rápido. Ah, esse daqui é um experimento muito bacana. Um adulto fica sentado na cadeira, que nem eu estava aqui, e aí tem uma alavanca bem comprida para a criança tentar erguer. E a gente descobre ali, pelos painéis explicativos, que quanto mais você ergue a alavanca, quanto maior a alavanca, mais fácil fica de erguer o adulto. Então, ali, aí eles pediram um apoiozinho do papai, mas eles conseguiram me erguer, ó. Me levantaram e depois me abaixaram. E aqui a gente vai ver um pouco sobre as roldanas, as polias, como fica facilitado o nosso esforço de carregar o peso. Quanto mais polias temos, mais fácil fica. Então, qual que é a força que você faz? Tem 3 polias, todos os pesos são 20 quilos, mas dependendo de quantas polias tem, você faz mais esforço. Então, você faz um esforço de 10 quilos, você faz um esforço de 5 quilos e assim por diante. Até a Elis conseguiu erguer. Esse era pra gente tentar erguer 100 quilos, como se estivesse erguendo 3, mas eu acho que esse experimento não estava funcionando muito bem, ou a gente não entendeu muito bem como funcionar. Essa parte tem muitas coisas atrativas, né? Então é muito difícil a gente conseguir focar em uma coisa só. A gente estava com vários grupos de crianças, às vezes a gente estava prestando atenção numa atividade, chegava uma criança, apertava o botão, atrapalhava ali a atividade que a gente estava, ou às vezes a gente estava focado numa atividade, via outra pessoa fazendo outra coisa, a gente perdia o foco e queria ir lá junto com a outra pessoa. Mas a gente conseguiu ver cada uma das estações, e uma das estações que a gente gostou bastante nesse espaço foi esse trem, que apesar do trem estar em movimento,
A bolinha volta pro trem. É muito legal. Depois do trem, a Elis foi aí num experimento que você se move, quanto mais você está inclinada para baixo, mais devagar vai, quanto mais para cima, mais rápido vai. Ela gostou bastante, porque eu acho que todas as crianças gostam, né, disso de girar e tal. A força centrífuga é esse experimento, a gente passou ali por alguns motores, vimos também algumas partes que a gente conseguia interagir ali, fazer energia, fazer acender lâmpadas, todas essas partes estavam ali no mesmo ambiente e a gente gostou bastante de interagir. São dos ímãs, né? Que são aqueles que se atraem, aqueles que se repelem. Vimos um pouquinho como é que o magnetismo cria a eletricidade. O papai ajudou eles com a alavanca e depois ela continuou fazendo o movimento. É bem legal, gente. Vimos quanto que consome cada aparelho, cada eletrodoméstico, né? Tem ali os que consomem mais, os que consomem menos. Televisão, computador são os que menos consomem. E, e aí é uma bicicleta que você gera energia conforme você pedala. Quanta energia você precisa para ligar uma lâmpada, três lâmpadas incandescentes, e quanta energia você precisa para ligar três lâmpadas de LED. E depois a energia gerada, ela ainda fica ali por um tempo, né? Então, o papai pedalou bastante, mesmo depois que ele saiu da bicicleta, as lâmpadas ficaram acesas por alguns segundos. Entramos na sala da luz e cor, que a gente sabe, né, que as cores existem, algumas cores, existem a projeção de cores pelas luzes, né? Ali aquele painel estava explicando que a refração da luz gera ali as cores e tal. A gente teve essa parte primeiro dos espelhos, foi bem legal. A gente descobriu que quanto mais perto de um ou mais longe do outro, ele tinha ali ações diferentes. Essa parte dos espelhos a gente ficou bastante tempo mesmo, porque estava bem divertido. E apesar de ser bem escuro essa sala, né, por causa dos efeitos de luzes que a gente precisa desse foco, a gente conseguiu aproveitar bem e gravar bastante. Essa é uma salinha de espelhos, olha. São três espelhos só, a gente fica no centro e parece que é infinito. E a gente tentou contar ali quantos reflexos tinha de nós, mas estava difícil. E depois a gente não sabia nem sair, porque a gente ficou até meio zonza ali dentro da sala dos espelhos. Aí a gente precisou da ajuda do papai. O papai precisou abrir a porta por fora para a gente conseguir sair e encontrar ali onde que era a saída. Ficamos bastante tempo aí dentro dessa sala também. Depois que a gente viu todas as partes da sala da luz, a gente saiu e foi interagir com as bolhas. Tinha vários tanques de água, várias crianças também aproveitando, e formas geométricas. E a gente viu que, independente da forma geométrica, a bolha sempre vai sair redonda. Tem um quadro ali na parede explicativo, né? Falando por que que a bolha sai sempre redonda, né? Foi bem legal. Mas aí ele não queria muito saber, não, da explicação. Ela queria mais era interagir. Essa é a bolha gigante, que cada criança tem direito a fazer três tentativas. E aí a bolha envolve a criança inteira. É muito legal. E depois mostrar aqui o nosso corpo, ele tem calor, né? Esse monitor, ele capta o calor. E mesmo depois que você tira as mãos ali da madeira e do metal, ele ainda registra. E essa era a atração que todo mundo fazia fila para entrar. O monitor passa ali
a mão no nosso cabelo, a gente põe a mão nessa bola gigante e ele vai passando a mão e o espelho em volta da gente pra gente sentir o cabelo, os pelinhos todos pra cima, porque a corrente elétrica passa ali por nós. E coitado do menininho, esse menino do cabelo encaixado, ele levou um choque, gente, foi muito engraçado. Não doeu, ele falou que não doeu, mas assustou porque o barulho foi bem alto. Todo mundo ali de cabelo pra cima. Logo depois que a gente passou por essa parte, tem uma porta que volta para o lado de fora. E desse lado de fora tem um avião, que foi um dos aviões mais construídos tanto para guerra quanto para paz, né? Que é o que está escrito no painel lá informativo. E a gente pode ver os detalhes do avião, como ele era feito ali, os rebitezinhos na asa, né? A Elis quis girar a roda do avião, porque não tinha muito o que fazer, como nós estávamos sem um monitor para explicar sobre o avião, a gente não tinha muito o que fazer, além de ler a placa explicativa e olhar para o avião. Então ela interagiu ali com a roda, brincou um pouquinho, porque ela viu os adolescentes ali girando a roda. A gente olhou por dentro ali, né, a parte de baixo da fuselagem. E depois voltamos para a parte de dentro, na parte universo. Tem um painel cheio de fotos das estrelas, a distância de cada um, quantos quilos você pesa nos planetas do sistema solar, qual idade a gente tem nos planetas, e aí sim por diante. E esse é o final do passeio. Depois daí a gente foi para outros lugares, mas eu queria aproveitar bastante e não gravei. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar. Tchau!